E aí, turma? Tudo bem? Com certeza, só coisas boas virão. Com certeza, só coisas boas virão. Com certeza, hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza, hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Em tudo que vou fazer, sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. E aquilo que parece dar errado sempre vai dar certo, porque sou sempre orientado, abençoado, iluminado e protegido por Deus. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos pro vídeo. Eu tô dando risada aqui aos quatro ventos, porque eu tô continuando lendo aquele livro, né? Abrindo o canal da Provisão Infinita. E não tem para onde correr, gente. A gente tem que sintonizar, a gente tem que mentalizar, a gente tem que conectar com aquilo que a gente vê que realmente é que vai fazer com que a gente tenha mais sucesso. Ou você pode conectar com Deus, ou pode conectar com o universo, ou com Buda, ou com Jesus Cristo. A gente tem essa sintonia, entendeu? De uma força maior. E não tem para onde correr. A mentalização, a visualização, a limpeza de pensamentos negativos, os pensamentos positivos, mudar a direção daquilo que a gente pensa. Tudo isso é de suma importância, é uma coisa básica. E se a gente lê e assiste e vê vídeo praticamente todo dia e não gravou, imagina as pessoas que não têm esse conhecimento, imagina as pessoas que não têm esse direcionamento na vida. Então a gente pode ver isso aí todo dia, só que cada pessoa ela tem uma forma peculiar de ensinar, ela tem uma forma peculiar de estar colocando aquilo que é de suma importância, aquilo que é prático na vida dela. Então ele fala o seguinte: de que modo a oração ou o desejo não é atendido? Sabemos que drives mentais negativos, sabemos que pensamentos que tivemos no passado, na infância, dentro do nosso trabalho, aquilo que as pessoas falam que a gente não tem uma aceitação, a gente guarda aquilo ali com muita raiva, com muito ódio, com muita tristeza, e aquilo ali pode fazer com que a nossa vida no futuro atrapalhe. Então às vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano falou isso no serviço para mim, tal, em esse tipo de empresa, sei lá, uma empresa automobilística ou empresa de farmacêutico, eu não consigo trabalhar nessa área, porque na hora que eu penso em trabalhar nessa área, eu lembro da pessoa que me maltratou em tal situação, assim. Então ela descreve a experiência negativa que ela teve no passado e grava profundamente dentro da sua mente, ou da sua mente consciente ou da sua mente subconsciente. Então você tem que se perguntar: você vai ficar a vida toda carregando esse tipo de pensamento, a vida toda trazendo esse tipo de sentimento pesado que está fazendo você, tá te impedindo de progredir, está te impedindo de que você conquiste os seus desejos, alcance as suas metas, que seus pensamentos sejam mais puros na conexão daquilo que você está querendo. Você tem que se perguntar se realmente vale a pena você está guardando a mágoa de um relacionamento anterior, se você está guardando a mágoa de um chefe, se você está guardando a mágoa de uma namorada, do pai, de uma mãe. Você tem que ver realmente se esse tipo de impedimento que você está tendo dentro de você para que não possa concretizar o seu desejo, se realmente está valendo a pena você guardar esse tipo de sentimento, em vez de você dar a volta por cima, você mudar, você ter o pulo do gato, que é virar a chave dentro daquilo que você quer, ou você quer continuar guardando esses drives, quer continuar guardando esse tipo de pensamento. Então ele fala o seguinte: de que modo a oração ou o desejo não será atendido? Presta bem atenção, do começo ao fim, para vocês depois não estar perguntando coisas que tem no vídeo. Tem gente que está economizando tempo de não assistir o vídeo e ficar perguntando, mas ainda bem que é poucas pessoas. Mas vamos lá. As graças de Deus são como transmissões radiofônicas. Para ouvir a transmissão, basta sintonizar o aparelho receptor com a emissora. Se você quer coisa positiva, muda para coisa positiva. Começa a assistir coisas que vai fazer com que você cresça. Então, para receber as graças de Deus, basta sintonizar com a mente as vibrações espirituais de Deus. As graças não dependem do montante das contribuições, nem do número de vezes que a pessoa se curva diante do altar. Independente de religião, independente do que você frequenta, se você vai todo dia, frequenta, mas o seu pensamento ainda continua guardando aquele tipo de mágoa, você está só gastando perna à toa. Então isso é uma coisa que a gente tem esse conhecimento, mas por quê? Porque é doloroso você tirar de dentro, porque fere o nosso ego, fere o nosso pensamento. Nossa, eu vou estar desculpando, eu vou estar perdoando, a pessoa fez isso, fez aquilo comigo, mas a gente tem que entender que
a gente está aqui para melhorar. Então, fica a critério de cada um. O importante é sintonizar sintonizar com a mente de Deus. Da mesma forma que conseguimos ouvir a transmissão radiofônica ao sintonizarmos nosso aparelho com a emissora, conseguimos a manifestação concreta das graças quando sintonizamos nossa mente com Deus e captamos as vibrações de prosperidade que Ele transmite. Independente do que você queira. Dinheiro nunca é demais, luxo nunca é demais, uma vida boa nunca é demais, um emprego que pague muito bem nunca é demais. Só que isso vai pesar na balança de como você quer usar. Entendeu? Às vezes a pessoa quer um cargo para ela querer pisar as pessoas, ela pode até conseguir. Mas depois de um certo tempo ela começa a fechar as portas que ela mesma abriu. Então isso fica a critério de cada pessoa. Mas para isso devemos ajustar nossa mente de modo a sintonizar com a frequência desejada, aquilo que queremos ver concretizado. Se houver na mente muitos pensamentos mundanos e ilusórios, nas transmissões de Deus surgirão no mundo fenomênico, na Terra, fatos e coisas condizentes com tais pensamentos. O que ele está querendo falar aqui? Quando a gente quer sintonizar uma coisa, a gente tem que estar focado naquilo. Não 24 horas respirar, você tem que ter a sua atenção maior. Não adianta você mentalizar meia hora ou 15 minutos e o restante do dia todo você está brigando, você está discutindo, você está entrando em atrito. Então, quando você quer sintonizar com aquilo que a gente está querendo almejar, você tem que procurar métodos, procurar técnicas e assuntos específicos. Eu tenho vídeos no começo aí do canal, ou de uns, sei lá, 5, 6 meses, um ano atrás, que tem muitas coisas que eu vamos supor, que eu passei para vocês. Então, tipo assim, eu quero sintonizar com uma aposta, vamos falar. Você tem que procurar estudar aquilo ali, pesquisar, guardar dentro do seu pensamento aquilo que você está querendo. Não adianta você querer um caminho e você está percorrendo outro. Então, o que acontece? Agora que eu estou cheio de coisa para fazer, que eu não estou sintonizando tanto, eu não estou tão focada naquilo que eu quero. Mas quando foi para me direcionar as minhas apostas, que vocês, quem é mais antigo no canal acompanhou, quem tem mais tempo, via que eu estava com uma sequência grande de ganhos. Uns valores razoáveis, tá? Alguns valores maiores, uns valores medianos. Mas o que acontece? Eu realmente estava focado. Eu dormia e acordava pensando naquilo, fazia o meu trabalho que eu tinha que fazer e tal, mas o pensamento não se desviava. Então eu estava realmente focado naquilo. Então você tem que acompanhar esse tipo de transmissão. E sempre, independente da situação que aconteça, você tem sorte, você é uma pessoa sortuda, você é uma pessoa maravilhosa, você sempre tem que receber aquilo de melhor que o universo te proporciona. Nunca te bote para baixo, nem em momento algum. Ao desejar obter algo, devemos em primeiro lugar mentalizar. Ao desejar obter algo, devemos em primeiro lugar mentalizar esse algo que já está providenciado e agradecer a essa bênção. Você está entendendo? Não adianta, tudo que você for ler vai ter sintonia. Pode ser que esteja em outras palavras, mas vibração, sintonizar, mentalizar, visualizar, desenhar, tudo isso vai estar acompanhado na sua mente. Essa é a melhor maneira de sintonizar com a transmissão das graças divinas. A transmissão das graças divinas está ao nosso alcance e ao alcance de todos. Basta sintonizar com ela. Ao mentalizar a coisa ou fatos que desejamos, o programa que queremos ouvir ou aquilo que desejamos ver concretizado, e com a mentalização de agradecimento, sintonizarmos com a mente, com o universo e com a mente de Deus. Então, não é difícil você fazer com que as coisas aconteçam. Tudo é questão de hábito, é uma coisa que também você vai ouvir muito, a gente tem que mudar nossos hábitos. Temos que trabalhar a nossa mente para que ela possa estar focada. Então, se você tem algum impedimento agora que está te atrapalhando, você tem que reparar se você não guardou mágoa de alguém, se você não teve uma discussão com o seu patrão. Minha área financeira, você tem que puxar na sua mente aquilo que você realmente passou na sua infância. A maioria das pessoas passou por situações difíceis e aquilo ali a gente guarda. Nossa, eu não comia direito, então meus pais não me davam isso e aquilo. Então, quando a gente começa a jogar a responsabilidade para os outros, você tem que entender que os pais sempre vão querer o melhor para a gente. Sempre, sempre, sempre. E isso vai muito da sua vida e da forma que você é e da forma que você tem os seus pais em casa. Então, os meus me deram tudo que podia. Se eu tenho algum drive mental dentro de mim referente à condição financeira, referente aos meus pais, eu, André Luiz, não tenho que jogar a culpa para eles, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Eu tenho que procurar aquilo
de tirar deles, desse pensamento, o melhor que eles passaram para mim. Ah, meus pais não tinham dinheiro na infância. Então, às vezes você não sabe como foi a realidade deles. Então, você guarda um sentimento de raiva, de rancor do seu pai ou da sua mãe. Ah, mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? O pessoal sempre procura a válvula de escape. Então, assim, você tem que mudar o seu pensamento. Muda seu pensamento, direciona para as coisas melhores, direciona para pensamentos grandiosos, procura limpar seus drives, procura perdoar, procura desculpar e fazer com que a sua mente entenda que nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Não adianta vir coisa boa, coisa ruim, só coisa boa e aí eu agradeço. Quando é coisa ruim eu tenho que procurar um culpado. Então aqui ele fala, tudo é transmissão, tudo é mudar a sua direção, tudo é focar naquilo que você quer desenhar. Sua vida não tá boa, foca. Seu relacionamento não tá bom, muda, entendeu? Então não é obrigado você estar mudando de pessoa. Você tem que sintonizar aquilo. Se eu, André Luiz, quero ficar solteiro e tô me sentindo bem, vou ficar solteiro. Conheço outras pessoas, mas eu já digo, ó, eu quero ficar solteiro, tem umas coisas que eu tenho prioridade e tal. Então a gente tem que ser transparente naquilo que você quer. Então não adianta a gente querer procurar responsáveis e não querer mudar nossa mente. Tudo que vem ao nosso redor, tudo que está ao nosso alcance ali, dentro daquilo que acontece na nossa vida, a gente tem que ser responsável e tem que saber assumir e mudar a nossa realidade. Deus não é matéria, não possui corpo carnal, ele é espírito. Portanto, as graças que ele nos concede não são de natureza material, e sim espiritual. Então, a gente tem que captar essas ondas, tem que saber sintonizar aquilo que a gente quer. Então, não adianta querer correr da responsabilidade, não adianta querer dizer que eu mereço coisa melhor, mas as pessoas que têm que ter o meu reconhecimento. Então, quando você muda um pouco, você vira a chave daquilo que você está querendo, você sintoniza com pessoas, você faz com que a sua energia, o seu campo vibracional expanda muito mais. Você vai sentir quantas vezes eu já mudei de cargo dentro de uma empresa, eu já atraí situações que vieram assim que eu não imaginava daquela forma. E assim, vou contar um relatinho rapidão para vocês. Quando eu fui fazer educação física, eu estava desempregado e eu tinha vontade de entrar na faculdade. E até eu comecei com minha mãe, o que eu fiz? Eu estava sem trabalhar, eu estava sem nada, eu ficava treinando aqui capoeira aqui na esquina de casa. Então o que eu fiz? Eu fui resolver umas coisas no centro para minha irmã e eu peguei um catálogo, não sei se chama esse catálogo, mas é um catálogo da faculdade, até da Unip, da Uninter na época, se eu não me engano. Fui lá e peguei esse catálogo, dobradinho. Só que quando eu peguei esse catálogo, eu entrei na faculdade. Aí eu fui perguntando, gente, onde é que é, sei lá, tesouraria? Aí fui na tesouraria, onde é que é a sala? Fui na sala. Então, quando você chega na faculdade, é muito raro o pessoal te barrar. Então, eu entrei, peguei esse catálogo, olhei toda a faculdade, entrei, fui no banheiro. Tipo assim, eu fiz uma gravação visual daquilo que eu queria. Então eu já fui, olhei tudo. Aí eu voltei e trouxe esse catálogo para casa. Quando era de manhã, 5h30, 6 horas da manhã, eu pegava esse catálogo, colocava na minha frente, igual tá essa câmera agora. Eu colocava na minha frente, olhava o catálogo e eu tinha a entrada da faculdade igualzinho, naturalmente, que tem a entrada da faculdade, a entrada no catálogo. Tipo assim, tá a foto da faculdade, mas tá a portinha. Eu olhava para aquela porta, como eu tinha entrado fisicamente dentro da faculdade, eu olhava para a porta da faculdade no papel, no catálogo, e desenhava todo o percurso eu entrando. Então eu fiz essa visualização. Peguei o catálogo, olhava na minha frente aqui, tá? Olhava o catálogo aqui e fechava meus olhos e fazia a minha meditação. Tem horas que eu entrava tão profundamente na meditação que eu sentia eu ouvia o pessoal conversar, eu sentia o ar-condicionado, eu sentia tudo dentro da faculdade, eu olhava todas as salas, todo dia. Acho que menos de 1 mês e meio, se eu não me engano, uma amiga minha que sempre passava aqui, e amiga da minha irmã, ela falou assim, o que você faz? Eu falei, não, eu tô sem trabalhar, eu sou professor de educação física e tal, só que eu tenho que cursar a faculdade. E aí ela só ouviu isso e falou, tá bom, ficou por isso aí mesmo. E eu continuei ficava treinando na esquina todo dia, de manhã cedo, visualizava, quando eu ia dormir, visualizava, todo dia. Fazia minha meditação, visualizava de noite. Fazia assim, às vezes fazia 10, 20 minutos. Gente, eu me sentia tão bem. Aí tá. Um certo dia ela me ligou. Ela trabalha na Santa Casa de Misericórdia aqui, de Goiânia, e me ligou. Disse, André, vem aqui na Santa Casa que eu quero falar contigo. Eu juro por Deus que na época, quando eu olhei a inscrição da faculdade, era 495. E eu cheguei lá, ela me deu um envelope. Ela me deu um envelope com R$ 495, todo trocado.
todo trocado, todo trocado. Então aquilo ali me marcou muito, aquilo ali me deu um gás assim tão grande. Falei, cara, a mente da gente é muito top. E ela me deu esse valor e eu fui ver a inscrição da faculdade. Então, para vocês verem, uma pessoa que eu quase não conhecia, quase não conversava com ela, me viu. Então, como as mentes se comunicam, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é os opostos, é os semelhantes. A gente tem alguma coisa que atrai outra pessoa, nem que seja de negativo. Então eu consegui fazer a inscrição na faculdade sem nenhum centavo, sem estar trabalhando. Nesse decorrer, eu fiz a inscrição e me perguntaram assim, como é que tu vai? Outras pessoas aí me perguntaram como é que eu ia fazer uma faculdade se eu não tinha um serviço, se eu não tinha dinheiro do ônibus. E eu pensei, eu falei assim, mas eu já consegui atrair a mensalidade, a inscrição e a mensalidade e tal, eu vou atrair esse outro. E passou uns dias, essa mesma amiga minha aqui me chamou, perguntou, disse que ia ter um concurso na época, em 2009 para 2010, eu cheguei em Goiânia em 2006, foi acho mais ou menos isso, 2009 para 2010. E ela me chamou e perguntou assim, e eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ler, pegava um livro, eu lia no ônibus, lia a pé, eu caminhando, tudo eu estava lendo. E ela perguntou assim, por que eu não faz um concurso? E eu procurei um concurso na época, acho que auxiliar de almoxerifado, pela prefeitura, e fiz a inscrição, e eu até brinquei, eu falei assim, nossa, esse concurso eu passo de primeira. Nossa, mas você não está estudando. Mas eu lia de tudo, gente, eu lia de tudo, tudo eu lia. E essa mesma amiga minha me deu o dinheiro da inscrição, e me deu 2 City Pass. Na época que o City Pass era de papel, os azulzinhos, se eu não me engano, lembro como se fosse hoje. Fiz a inscrição pela internet, peguei e fui fazer a prova. E eu cheguei lá, a prova, quando eu peguei a prova, eu entrei em desespero. Gente, tudo que eu já tinha lido na minha vida caiu nessa prova. Tudo que eu já tinha lido caiu nessa prova. E eu comecei a gelar, e comecei a ficar branco, que é meio difícil, mas eu fiquei nervoso, eu comecei a sorrir, queria chorar ao mesmo tempo. E a mulher perguntou se eu estava bem, eu falei, moça, essa prova... E eu fiquei tão em estado de choque, eu falei assim, essa prova eu sei tudo que tem aqui. Aí todo mundo ficou me olhando. Eu falei, nossa, eu sei essa prova. Eu comecei a dar aquele nervo, que foi uma coisa muito assim... fora do normal para mim. E ela pediu que me acalmar, eu me acalmei, fiz a prova. Todo mundo, no mínimo, acho que eu não lembro quanto tempo era para fazer a prova. Eu fiz a prova em menos de 1 hora. Tudo. Eu mal li o texto, eu já sabia a resposta. Tudo, eu não sei, assim, ó, foi uma coisa mandada para mim. Infelizmente o concurso não me chamou, foi cancelado, a gente tentou recorrer, mas não deu para me chamar. Mas o que eu guardei disso a mente, ela é muito poderosa. A mente, ela é determinada a fazer tudo aquilo que você quer. E eu estava focado. Então, me chamou, eu fiz a prova, terminei em menos de 1 hora, dormi o restante do horário todo, nem levei gabarito. Eu falei, eu não quero, já passei. E na época era 50 pontos. E eu fiz 49 pontos. Então, não chamou, cancelou, tal, infelizmente. Mas tudo isso é experiência. Não adianta, eu não fiquei me debatendo, xingando. Mas porque os políticos... Não tô nem aí. Não tô nem aí, coisa boa, coisa melhor vai aparecer para mim. Então essas 2 experiências foi assim, pra vocês verem quanto que a mente da gente ela é forte, quanto que era uma pessoa que passava aqui todo dia, nós conversávamos, eu nunca na minha vida achava que a pessoa me me emprestar, né? R$ 495 para fazer uma inscrição na faculdade, que eu não sou nem filho dela, nem parente. Então você sintoniza, quando a gente acredita, a gente sintoniza. Então eu deixo essas dicas para vocês aí, valiosas, espero que os vídeos estejam mudando ou acrescentando na vida de vocês. Compartilhe, gente, compartilha com mais pessoas, vamos fazer com que as pessoas deixem a mente mais aberta, que melhore famílias, melhore o trabalho, que a gente tenha uma postura mental mais ampla dentro daquilo que a gente está fazendo, e não só na parte das técnicas, mas também no seu dia a dia. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa os sininhos aí das notificações, marca alguém que vocês conhecem e vamos para cima. André Monteiro e Maria das Graças, mente e corpo conectado com o todo. É muita emoção. Bora lá.